Graça e paz. Eu gostaria de fazer uma oração. Você que está em casa, você que está aqui conosco na igreja, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Pai. Senhor, obrigado por este momento, Deus. Obrigado por poder te adorar. Obrigado porque somos livres, Senhor, para render glória, graças a Ti, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado, Senhor. O Senhor tem dado tão grande amor sobre as nossas vidas, Pai. Deus, obrigada, Pai, pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, Paizinho amado, Tu és o desejado das nações, Tu és o desejado dos nossos corações. Pai, para onde iremos se só Tu tem as palavras de vida eterna, Pai? Senhor, vai sobre cada coração, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra. Senhor, vai sobre cada lar, sobre cada casa. Senhor, sobre cada família, Pai. Senhor, faça o Teu querer, a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, venha o Teu reino, Senhor, venha a Tua vontade, Pai, para cada pessoa que está assistindo este culto, que ela possa ser abençoada, Pai. Deus, em nome de Jesus, que eu possa trazer, Senhor, milagres sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, conversões, restaurações, Pai, salvação, Pai, no nome de Jesus, Pai, venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino sobre nós, Pai, venha a Tua palavra sobre nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Amados, você que está aí, nós vamos fazer uma enquete, você que é da Vinde Adoremos, para retornarmos domingo, o nosso culto de domingo, culto da família. Nós vamos perguntar para vocês sobre o horário. E de acordo com as respostas de vocês, até terça-feira, nós iremos passar para vocês o horário que nós vamos retornar no próximo domingo, no dia 12/7. Amém? Aleluia. Eu queria chamar aqui o pastor Wallace, que nós possamos ter um culto abençoado, continuarmos ter agora com a palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui no auditório, que está nos ajudando, seja bem-vindo também. Glória a Deus. Queridos, nós estamos com grande expectativa para o nosso retorno de domingo. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Ô glória, quem está feliz aí? Dá um glória mais alto para o pessoal de casa ver. Glória a Deus. Amados, nós queremos voltar, mas nós precisamos voltar de forma diferente. Amém? Você que está nos ouvindo, antes de eu entrar na ministração da palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Será que durante esses 3 meses que nós estamos distantes, sem cultos presenciais, será que nós aprendemos algo? Ou será que nós precisamos mudar em algo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você, para que você possa refletir. E o tema de hoje da ministração é a essência do Evangelho verdadeiro. Nós, como igreja, temos vivido os dias em que estamos vendo ministrações e pregações da palavra de Deus totalmente adaptadas, totalmente misturadas, para que as pessoas de hoje possam ser simpatizantes do Evangelho, possam gostar do Evangelho. E à medida com que a igreja foi se tornando uma igreja que faz obras para atrair simpatizantes, ela acabou se tornando uma igreja sem a essência verdadeira do Evangelho. Então, amados, nós vamos ler a palavra de Deus aqui. E eu te convido a pensar, se não só como igreja, mas como pessoa,
será que você não tem vivido um evangelho distante daquele que o apóstolo Paulo diz ser o poder de Deus? É claro, querido, que quando nós ouvimos uma frase dizendo que o evangelho é o poder de Deus, nós nos remetemos a ver ou pensar como se tivesse que ter milagres, curas, sinais. Talvez quando alguém diz assim para você, o poder de Deus, você vai lembrar de Deus operando em alguma necessidade, segundo os evangelhos da palavra. Talvez você vai lembrar de um grande testemunho na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Quando você ouve falar assim, a palavra de Deus na íntegra, você vai lembrar de uma palavra verdadeira que não se mistura, que traz transformação, que traz cura, que traz libertação. Quando você ouve falar de uma igreja de joelhos, uma igreja que se reúne de joelhos para orar, para passar tempo na presença de Deus, quando você ouve uma referência dessa como igreja, você não tem como pensar em sinais, em maravilhas, em resposta de Deus. Você não tem como não lembrar da operação dos milagres através do Espírito Santo em nós. E é isso que eu quero recordar a você das Escrituras, para que realmente você não só lembre dessa igreja bíblica, mas você esteja disposta a se tornar essa igreja, ou a voltar a ser essa igreja conforme a palavra de Deus. Abra comigo o livro de Gálatas. Pastor, faz tanto tempo que eu não vou para a igreja, que eu nem lembro mais onde fica o livro de Gálatas. Fica um pouquinho antes de Efésios. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 1 de Gálatas, eu quero ler com você. Verso 6, diz assim a palavra: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Querido, aqui Paulo está fazendo essa carta à igreja na Galácia, porque o que está acontecendo aqui com os irmãos dessa igreja é o chamado um tempo de ser sensual, uma igreja sensual. Não é uma questão de sensualidade, mas é chamado aqui sensual no sentido de andar pelas sensações, pelos sentidos, pelos sentimentos humanos. Então, a igreja sensual aqui, naquela época de Gálatas, é uma igreja que andava, era dirigida por sentimentos, não da parte de liderança, não da parte da vontade de Deus, mas por alguns irmãos que estavam inseridos nessa igreja, pessoas de um tipo que eram acostumados a se sensibilizar, e elas queriam transformar o evangelho de acordo com as suas emoções. Paulo está aqui fazendo um alerta, dizendo que se mesmo um anjo do céu vier à terra e mudar alguma coisa do evangelho, mesmo sendo um anjo, isso seja anátema, isso seja maldição. Amados, eu quero te convidar a pensar comigo. Será que nós como igreja, e eu não estou falando placa, eu estou falando nós como igreja do Senhor Jesus, no Brasil, no mundo,
independente das placas, das denominações, será que nós como igreja estamos vivendo de forma plena a abundância de vida que o Senhor Jesus garantiu para mim e para você naquela cruz? Paulo, ele diz que se ele mudar o evangelho, a cruz se tornará vazia. E eu quero dizer para você que existem dois conceitos de cruz. A cruz, que é o lugar reservado de Jesus, que ele tomou o meu lugar, nós cantamos isso, tomou o meu lugar na cruz. Então tem o lugar de Jesus que ele já fez a parte dele. Ele entrou naquela cruz, subiu na cruz por mim e por você, foi morto ali, pagou pelos nossos pecados, mas a característica de Jesus, por ser rei, por ser Deus, ele ressuscitou, está assentada do nosso Deus Pai. Amém. Mas o lugar de Jesus já foi preenchido e ele já ressuscitou. Eu quero dizer para você, cristão, só existe uma forma de você sair da cruz pela vontade de Deus, é a ressurreição nos últimos dias. Enquanto isso, Jesus vai nos convidar a tomar a nossa cruz. Jesus vai nos chamar a pegar o nosso espaço de responsabilidade na cruz. Pastor, se Jesus morreu por mim na cruz, tomou o meu lugar, por que eu tenho que tomar a minha cruz? Porque eu preciso, através da fé, tomar a minha responsabilidade, que declara que eu compreendi o sacrifício de Cristo. Paulo está dizendo que quando o evangelho é alterado, quando a pregação da palavra de Deus é alterada, a cruz se esvazia. Não é pelo conceito de Cristo, porque realmente Cristo não está mais na cruz, ele está no trono de glória. Mas se eu, como pregador da palavra, se você, como igreja de Cristo, que tem a obrigação de levar as boas novas, mudar o evangelho, mudar a palavra, nós vamos esvaziar a cruz. Em outras palavras, nós não vamos levar ninguém ao arrependimento, não vamos levar ninguém à mudança de vida, não vamos levar ninguém ao céu, apenas vamos encher a igreja, apenas vamos aumentar a adesão por esse evangelho que nós modificamos. Hoje, ou melhor dizendo, há uns dias antes da pandemia, as igrejas estavam lotadas. Há muitas pessoas interessadas ou simpatizantes do evangelho. Existem muitas pessoas acompanhando os cultos online, não só dessa igreja, mas de várias denominações. Mas a maioria das pessoas no dia de hoje não são pessoas que andam em arrependimento, não são pessoas que andam em transformação, e muito menos não são pessoas que estão vendo sinais e nem a operação das maravilhas. Querido, se você analisar a palavra e o evangelho através da vida de Jesus, por onde ele andava, antes de operar um sinal, uma cura, um milagre, ele lançava uma palavra que tinha compatibilidade com aquele mover que estava sendo operado através da vida dele. Sabe por que hoje nós não vemos mais? Porque nós vivemos uma permeabilidade do evangelho que não é profundo, logo não é a essência. Muitas pessoas estão criticando os pregadores, e está certo em parte, mas eu quero dizer que você, como igreja, você que está nos ouvindo aí, você tem que exigir da sua congregação a pregação da palavra. Eu não estou te convidando a se levantar contra líderes, mas eu estou te convidando a analisar o que você está comendo espiritualmente, o que você está colocando na sua mesa espiritual, o que você está ouvindo. Se isso não te confrontar, não é evangelho. Se isso não te chamar atenção para a transformação de vida, não é evangelho.
se isso não fizer um convite a você sair do conforto e trazer mudança em si mesmo, isso não pode ser o evangelho verdadeiro na essência. Queridos, há um convite do Espírito Santo para mim e para você, para nós voltarmos a vivermos a essência do evangelho. As pregações de hoje estão vindo carregadas e adaptadas de beleza para a competição entre o evangelho pregado nas igrejas, de beleza para atrair multidões de pessoas que não estão dispostas a se converterem, mas estão dispostas a encher um clube chamado igreja nos dias de hoje. Eu quero te dizer, querido, que não há possibilidade de você pregar um evangelho genuíno se você tiver uma visão do conforto. Eu quero dizer para você que não há possibilidade de implantar o reino de Deus se a sua visão é sensual, se a sua visão é de sensibilidade, sentimentos humanos, porque você não está implantando uma ideia humana, você não está implantando na sua família, na sua casa, um reino humano, mas você está convidado por Deus, um chamado de Deus, para você trazer sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, um evangelho do céu, um evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus não tem compatibilidade com sentimentos e com visões administrativas. Logo, querido, nós tínhamos uma igreja dodói, uma igreja sentimental. Eu não estou aqui, queridos, entenda bem, tentando destruir os seus sentimentos. Eu não estou aqui dizendo para você não ser sentimental. Eu estou dizendo para você não ser uma igreja que prega um evangelho modificado por causa dos sentimentos. Nós somos humanos, temos sentimentos, os nossos sentimentos vão nos guiar a muitas coisas, mas no sentido de pregação do evangelho, de sermos igreja, isso não pode ser pela razão, isso tem que ser pela fé. Isso tem que ser por uma direção do Espírito, e a direção do Espírito não pode estar fora da palavra. A direção do Espírito não pode ser contrária às Escrituras. Você que está nos ouvindo, talvez você tenha algumas portas para abrir essa semana. Talvez você tenha que tomar algumas direções, algumas decisões. E eu quero te dizer que você tem liberdade dada por Deus para decidir qualquer porta, qualquer direção. Mas se você quiser uma direção espiritual que tem chance de ser assertiva, que tem chance de dar certo, ou melhor dizendo, que vem da vontade de Deus e que é o melhor para a sua vida, você não pode andar por sentimentos. Muitas vezes a sua vontade vai ser ir para a direita, os seus sentimentos vai falar, entra na porta da direita, mas a fé e a palavra de Deus vai te direcionar à esquerda. Querido, não se decide certo pelo que está sentindo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Agora, se você tem em você a palavra de Deus genuína, enxertada, o seu coração vai ser transformado. Nem de todo é ruim os seus sentimentos. Você está comigo? Amém. Mas eu quero dizer para você sobre aquilo que rege a sua vida. Tem coisas que Deus vai colocar no nosso coração, mas vai ter momento que você não pode errar, que você vai ter que olhar apenas para a direção de Deus e as Escrituras. E muitos de nós confundimos o que estamos sentindo no coração com aquilo que Deus quer, e é por isso que a igreja está tomando caminhos errados a cada dia, estão fazendo as piores escolhas.
É por isso que a cada dia mais cresce no meio cristão o número de divórcios. Porque nós estamos sendo sensuais e não estamos sendo conforme a palavra. É por isso que a cada dia se abre uma nova igreja. E quando você vai ver de onde saiu essa igreja, do nada alguém quis abrir uma igreja sem direção, sem obediência, sem uma bênção de algum líder. Não nasceu de uma igreja, nasceu de um desejo carnal, sentimental. É por isso que hoje você tem igreja de qualquer cor, de qualquer tipo. E eu não estou falando que está errado você ter uma decoração. O que eu estou falando é que você erra quando você abre uma igreja para agradar pessoas. Querido, quando eu amo, eu honro, eu agrado. Mas eu não posso deixar de insertar a palavra verdadeira por causa do meu amor, para que as pessoas não fiquem chateadas. Amém. Querido, eu quero te convidar a andar em amor sim, mas não abrir mão da palavra. Hoje as pessoas não suportam mais correção. Hoje as pessoas não suportam nenhum tipo de crítica. Elas mudam de igreja, porque existem igrejas que você pode ficar do jeito que você quer. E eu quero dizer que aqui nessa igreja você pode ficar do jeito que você quer. A decisão continua sendo sua, mas você vai ouvir uma palavra que talvez você não se agrade muito. Quando Jesus começava a passar, e ele fazia algumas curas, em alguns momentos ele confrontava as pessoas e dizia: vai e não peque mais. Eu quero te dizer, querido, que o evangelho poderoso, verdadeiro, ele vem não só para confrontar, mas ele também vem para corrigir. Em algumas pessoas, a correção de Deus era um milagre. A pessoa tinha uma necessidade, uma deficiência, e ela estava buscando por ajuda. Quando Jesus passava, essa pessoa se arrependia, e o arrependimento dela trazia uma correção na vida dela, que eu e você conhecemos por milagres. Existiam pessoas, e ainda existem, que só de se arrepender do seu erro, já vão ter uma correção poderosa de Deus. Tem muitas pessoas que só de parar com o erro, com o pecado, já vão ter testemunhos poderosos. O que significa isso? É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, de um cano entupido. Alguém aqui já desentupiu um cano? Um cano entupido, por trás dele, lá na outra ponta, tem de repente uma piscina cheia. Mas no outro lado só sai gotinha, só sai falta de água. E quando esse cano é desentupido, aquela água jorra. Muitas vezes, querido, assim é a minha e a sua vida. Por causa do pecado nós estamos entupidos. E achamos que aquilo que está em nós, um problema que está em nós, uma deficiência que está em nós, talvez seja a vontade de Deus para nós. Mas porque somos sensuais, estamos adaptados ao Evangelho, ou melhor dizendo, temos um Evangelho adaptado a nós, convivemos com o cano espiritual da nossa vida entupido. E muitas vezes não flui nada em nós, não flui nada na nossa família. Eu quero te perguntar, como está a salvação fluindo na sua casa? Pastor, eu estou com o cano entupido. Então não coloque a culpa, querido, em Deus. Não tome para si que Deus quer que a sua família não seja salva.
Não tome para si que Deus tem essa vida medíocre para você. Não tome para si achando que essa enfermidade foi Deus que colocou na sua vida. Não tome para si que Deus se esqueceu de você, porque na verdade Deus tem um evangelho poderoso para mudar a sua vida, e o seu cano só está entupido porque você está recebendo algo adaptado. Ah, pastor, então a culpa é do Senhor, porque eu estou recebendo a palavra só aqui na Vinde Adoremos. Querido, não aceite um evangelho adaptado. Abra os seus ouvidos espirituais nessa noite. Para de achar culpados para a sua vida não prosperar. Para de transferir a culpa para uma decisão, para um erro do passado. Se arrepende, esquece esse erro e prossegue para o alvo. Amém. Abra comigo em Romanos 1. Irmãos que estão em casa, esse som está bom? Vocês estão nos ouvindo bem? Coloquem nos comentários. Romanos 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deixa eu te falar uma coisa, o evangelho de Deus é tão poderoso, que ele já vem na medida certa para cada pessoa, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa o tamanho, não importa a situação financeira, o evangelho por si só é poderoso quando entendido, ouvido e pregado, sem alteração. Ele é poderoso para trazer salvação na vida daquele que crê. Os pastores de hoje estão preocupados em adaptar a palavra para que seus membros não vão embora. Mas eu quero te dizer que a nossa missão sobre essa terra não é encher a igreja. É legal ter uma igreja cheia, é bom ter uma igreja gloriosa, bonita, cheia, abundante, mas o nosso papel de igreja é pregar o evangelho que salva, o evangelho que aquele que crê nesse evangelho será transformado, entrará em arrependimento e receberá uma vida abundante. Paulo está falando: eu não me envergonho, eu não vou mudar a essência do evangelho, eu vou pregar ela dessa forma, eu não tenho vergonha disso, porque isso é o poder de Deus. Queremos o poder de Deus, mas queremos adaptá-lo, e eu quero te dizer: Deus é Senhor, Ele não é servo. Deus, é poderoso, nada vai mudar isso, quer você creia, quer você não creia. Amém. Ele tem uma palavra para mudar a sua vida. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dar uma dica. Você que está no fundo do poço, você precisa largar a sua vida e receber a vida que Deus tem para você. Querido, ninguém que vai entrar no evangelho vai permanecer igual. Pastor, eu só vou para a igreja, eu só vou me converter quando eu estiver bem. Essa é uma visão mentirosa que você tem. Isso é uma visão de engano. Ninguém pode ser transformado se não for por Cristo. Eu te convido a vir para o evangelho do jeito que você está. Mas eu te digo que você, por causa do evangelho, não vai permanecer do jeito que você está. Não é pastor, não sou eu, não é obreiro que vai mudar você, mas é o evangelho genuíno de Cristo. Querido, talvez você que está nos ouvindo aí, você é crente há muitos anos, você já viveu coisas maravilhosas, você já tem testemunhos maravilhosos, você já viu Deus operar em você e através de você, só que os anos se passaram, as coisas foram mudando e hoje você é apenas um esquentador de banco.
Eu quero te lembrar do evangelho genuíno que você um dia recebeu e que continua vivo e que continua operante. A esse evangelho você precisa retornar, e esse evangelho vai te tirar da posição de conforto. Mas alguém que quer viver as coisas do céu precisa sair da posição de conforto. Queridos, é um reino novo sendo implantado. É um reino diferente do natural. É um reino diferente do físico. Vai ser necessário abrir mão de algumas coisas. Vai necessário deixar algumas coisas. Vai ser necessário lavar os olhos espirituais, tirar as escamas, olhar diferente. Vai ser necessário uma mudança de visão e de caráter. Você está sendo alistado para trabalhar a um novo patrão chamado Jeová Jireh Rafá, Jesus. Quem é seu patrão? Não, meu patrão, ele é aqui da terra. Querido, você tem um emprego para te sustentar e não para reger a sua vida. Você tem uma família para você amar, mas não para você se perder. Você tem amigos no evangelho, fora do evangelho, para você conquistar, mas não para você mudar a palavra para agradá-lo. Querido, para de viver tudo aquilo que você está vivendo com intensidade, mas que não traz paz. Muitos de nós, muitas vezes, nos entregamos às coisas do mundo. E qual é o resultado disso? Se você entrega totalmente a sua vida às coisas do mundo, ao lado material, ao emprego, ao dinheiro, você não tem como colher nada a não ser essas coisas do mundo. E é por isso que muitas pessoas estão com a conta cheia de dinheiro, mas estão se suicidando. É por isso que muita gente da alta classe tem dinheiro, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas está enfiado no vício, nas drogas, porque não tem o que o céu pode dar, o que Deus pode dar, que é de graça e que o dinheiro não compra. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que toda turbulência, toda falta de paz, toda pressão, tudo aquilo que vem sobre você, que tem te impactado, que tem te deixado angustiado, triste, eu quero dizer que essa noite, a palavra poderosa de Deus pode trazer cura sobre a sua vida. Aleluia. Começa a crer que Deus tem paz. Você vai dormir em paz essa noite. Eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida. Aleluia. É esse reino que você tem que servir de coração, de 100%. É esse patrão chamado Jesus que você tem que estar disposto 24 horas, porque o salário que Ele tem para você é vida, e vida em abundância. Pastor, aqui em casa as coisas estão indo de mal a pior. Deixa Jesus Cristo entrar na sua casa, através de uma porta chamada fé. Se você é o único da sua casa que crê nessa palavra, não desista, continua crendo, porque se Jesus entrar aí na sua casa, haverá uma transformação, haverá libertação, haverá vida sendo derramada sobre a sua casa. Amém. Eu quero profetizar vida sobre você. Amém. Eu não profetizo de mim mesmo, mas eu profetizo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo garantiu vida e vida em abundância. Qual a tua experiência com o Evangelho? Pastor, eu estou na igreja há 5 anos, mas eu nem sei o que é Evangelho. Está na Bíblia essa palavra? Sabe por que a gente não lê a Bíblia? E sabe por que a gente não se interessa? Porque não é importante para nós. Jesus disse que nós não podemos ter 2 senhores. Ou nós vamos agradar mais um ou mais o outro.
O que é Senhor na sua vida? Aquilo que é Senhor na sua vida, é para Ele que você vai viver, é para Ele que você vai trabalhar. E é por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não tem vida em abundância, porque está dentro da igreja do Cristo, mas não serve ao Cristo. Ouve a palavra do Cristo, mas crê em outras palavras. Eu quero denunciar aqui alguns pecados. Você que está nos ouvindo, talvez você não goste, mas eu quero denunciar aqui. A Bíblia diz que nós temos que denunciar o pecado, para que você possa ser liberto. O que tem de crente consultando horóscopo, o que tem de crente com essas brincadeirinhas do Facebook, de adivinhar o que vai ser do seu futuro, o que vai ser daqui 10 anos, o que vai ser do seu casamento, e você que está fazendo isso, você nada mais, nada menos está consagrando algumas áreas da sua vida aos demônios que trabalham ao redor disso. Eu não estou falando que quem desenvolveu o software é do diabo ou do demônio, mas quando você se entrega a uma coisa de adivinhação que quebra princípios da palavra de Deus, quando você se entrega a uma conjugação de alguma coisa importante da sua vida, mas que você está tão frustrado que você quer decidir o que vai ser, quer ouvir o que vai ser, você consagra essas áreas da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia não existe a palavra padrinho nem madrinha. Você que tem madrinhas e padrinhos, que consagra seus filhos, pastor, eu não concordo, é um problema seu, com todo amor e respeito a você. Mas você consagra uma paternidade. Tem problema você pedir para alguém cuidar do seu filho como se fosse pai ou como se fosse mãe? Não tem problema. Só que quando você declara que sobre alguém da sua responsabilidade tem outra pessoa que vai cuidar, você está dando liberdade para tudo aquilo que essa pessoa acredita, estar gerindo as áreas espirituais e naturais dos seus filhos. O que tem de crente ainda diz assim, é madrinha, pastor, mas é madrinha do coração. Não importa, você mudou o nome, mas você fez uma ligação, um vínculo espiritual. Jogos de azar, eu quero denunciar esse pecado. Você que gosta de raspadinha, mega sena, telecena, tudo cena. Pastor, mas eu ia dar um dízimo grande se eu ganhasse. Pastor, eu ia dar um terreno para a igreja, com prédio próprio. Nós íamos ter um prédio próprio tão bonito, pastor. Nós íamos ter um prédio tão bonito e confortável, e a eternidade a gente ia passar no inferno. Adiantou ter um prédio bonito da igreja aqui? Adiantou fazer ofertas milionárias com dinheiro de injustiça e não ter como garantir um lugar no céu que é de graça? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não precisa do seu dinheiro e não precisa da sua oferta de mega sena. Jesus veio a esse mundo e ensinou aos discípulos. Ele diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele veio com uma missão. E você tem uma missão sobre essa terra: pregar a palavra. Pregar a palavra não é só do evangelista. Pastor, eu li na Bíblia em Efésios 4 que Jesus deu dons aos homens, levantou uns para apóstolos, mestres, pastores, doutores, profetas. E tem lá o evangelista. Mas o que continua a palavra? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Sabe para que tem evangelista na igreja? É para evangelizar. Glória a Deus. Mas sabe um papel fundamental do evangelista? Além de ganhar almas, ele também edifica o corpo inteiro. O evangelista vai ensinar a igreja também a evangelizar.
Para de pôr a culpa no evangelista, que você como igreja também tem o papel de pregar a palavra. Não, eu estou querendo que o pastor venha aqui em casa para ele pregar para o meu marido. Se você, irmão, irmã, o pastor vai, pede uma pizza assim, daquelas abençoadas. Mas deixa eu te falar uma verdade. Sabe quem tem uma posição em Deus, uma posição dada por Deus poderosa para transformar o marido ou a esposa, o cônjuge? Está na palavra. Mas nós temos mudado o evangelho. O evangelho de hoje não pode confrontar, não pode tirar o conforto. O evangelho de hoje tem que falar o que é agradável aos ouvidos. O que as igrejas estão ensinando hoje? Não, irmã, nós vamos pôr o nome do seu marido e vamos subir lá no monte. Não, irmã, nós vamos pôr aqui o nome do seu marido, eu vou revelar tudo, querido. Existe dom de revelação e existem orações poderosas que a gente pode fazer no monte, mas que também podemos fazer no nosso quarto. Mas existe uma palavra de Deus que diz que o marido que não é crente é santificado pela mulher que é crente. E diz que a mulher que não é crente é santificada pelo marido que é crente. Então eu quero te dizer, já existe uma palavra sobre você. Você só precisa tomar posse, fazer o seu papel como mulher, como marido, como filho, como pai, como mãe. Faça o seu papel dentro do evangelho. Não é um evangelho confortável, mas é um evangelho poderoso, à medida com que você crê e vive por ele. Eu quero te convidar, irmão, irmã, a dar um basta nessa fé mesquinha que não te leva a nada. Amém. Pastor, a fé, a Bíblia diz que move montanhas. Exatamente, querido. Mas como nós vamos ter uma fé que move montanhas, se a gente não consegue nem fazer com que sejamos movidos alguns metros para fazer algo? A fé que move montanhas vai vir à medida com que a fé tira você do conforto e move você primeiro. A fé sem obras é morta. O evangelho de aparência. Hoje as pessoas vivem vazias, se preocupam com a capa. Mas eu quero te dizer que o evangelho, ele é maciço. Ainda que doa algumas coisas, se você viver o evangelho, você é alguém maciço, alguém firme, alguém poderoso em Deus. Talvez você não seja alguém agradável. Eu quero te fazer uma pergunta. João comia gafanhotos no deserto. Imagina o hálito desse homem pregando, raça de víboras. Será que você convidaria o profeta João para comer uma pizza na sua casa? Um homem cheio de couro, de capas, quente no deserto, comendo gafanhoto. Irmão, qual é o cheiro de João? Mas hoje as igrejas já têm até o perfume de Jesus vendendo por aí. Você nunca viu? Eu já vi. Perfume de Jesus. Pastor, mas isso é bíblico? É bíblico, querido. Você tem que ter o perfume de Cristo. E esse perfume não tem álcool. Esse perfume não é uma essência física, mas é uma essência que aonde você chegar, o inferno vai ficar incomodado com a sua presença. Igreja poderosa não agrada o inferno. Igreja poderosa põe o inferno para correr. Você está aí comigo? E eu quero profetizar sobre a Vinde e Adoremos. Você que é da nossa igreja, eu quero profetizar sobre você. Vem um tempo de despertar. Eu quero te incentivar a voltar aos cultos como uma igreja diferente. Saia do conforto. Deixe o chamado de Cristo te alcançar. Irmãos, é um tempo de libertação sobre esse lugar, sobre a sua família, sobre a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15.
Quem achou, dá um glória aí. Glória a Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Há um segredo, amada igreja. Há um segredo de não só conhecer a palavra, não só conhecer Jesus, mas permanecer. Verso 2: pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha que segredo aqui que eu quero te alertar. Há um evangelho amaldiçoado, há um evangelho contaminado, há um evangelho misturado, dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez na igreja, sempre do céu. E o apóstolo Paulo está exortando, dizendo que o evangelho anunciado por ele na íntegra é o original, o qual nós somos salvos por ele se nós o retivermos, se nós o guardarmos. Verso 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, e segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, para alguns, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O que está acontecendo aqui na igreja de Corinto é que muitos dos irmãos, eles viviam uma prática na fé em relação a Deus, mas outra prática em relação às suas vidas. Eles acreditavam em Cristo que ressuscitou e que houve provas na época para muitas pessoas que viram o Cristo ressurreto. Eles acreditavam até nas Escrituras, mas na vida prática eles não andavam em milagres, porque eles diziam que ressurreição era algo só para Cristo, não existia ressurreição. Mas eu quero dizer, irmãos, para mim e para você nessa noite, que eu só posso ser vitorioso no Evangelho se eu assumo o Evangelho como um todo. Eu não tenho como viver parte deles, eu não tenho como acreditar que parte da palavra aconteceu naquela época ou só em Jesus. Ou eu assumo isso para a minha vida, ou eu assumo a loucura da pregação, como Paulo diz também, porque isso é uma loucura. Acreditar na Bíblia nos dias de hoje é uma loucura, acreditar no Evangelho nos dias de hoje é uma loucura. Vai ser necessário você talvez ser taxado de louco para que você possa entrar naquilo que a palavra te convida. Querido, esse tipo de pregação é um pouco complicada e até capaz de trazer até uma incredulidade maior, mas é a pregação que nós precisamos para os dias de hoje, porque ou eu creio 100%, ou meio termo não me faz participante do céu, não me faz participante da graça. Querido, eu não posso assumir Jesus na minha vida como um simpatizante. Eu não posso me relacionar com Deus só a hora que eu estou querendo acreditar. Eu não posso ir para a igreja porque agora a moda é evangélica.
Eu não posso ficar ouvindo música gospel, achando que só por eu ser simpatizante, pastor, lá em casa está uma bênção, meu filho até está ouvindo os louvores. Querido, é uma bênção quando alguém começa a simpatizar com as coisas do céu, mas só o fato de ser simpatizante não garante a salvação. Olha, pastor, aquele irmão que está desviado está até voltando a ouvir alguns louvores, alguma palavra. Querido, não se contente com isso, porque isso pode ser um engano. Não se contente na sua vida com ouvir apenas as pregações. Olha, eu estou na igreja, estou firme em Jesus, eu não perco um culto na live. Querido, o que vai te falar se você é salvo é se você já tem características de Deus na sua vida. Eu dizia para uma família abençoada ontem, muitas pessoas dizendo por aí, eu sou filho de Deus, mas não se parecem com Ele. Imagina você que está aí nos assistindo, você sai para ir na feira e aparecem umas 20, 30 pessoas dizendo, pai, mãe, você é meu pai. E aí gritam o seu nome, olha, eu tenho fulano, ciclano no meu coração. Eu sou filho do pastor Wallace. Já pensou pessoas que você nem conhece gritando o seu nome? Pai, mãe, eu tenho você no meu coração. E estão lá no meio de adultério, e estão lá assassinando pessoas, estão roubando as pessoas, estão mentindo, estão caluniando, estão trapaceando, estão fofocando, estão desejando mal. E aí você olha aquela multidão de pessoas gritando o seu nome, falando que você é pai e mãe, mas fazem coisas erradas e não se parecem com você. Pois é isso que as pessoas fazem com o nome de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração, mas as suas vidas não são transformadas e nem se parecem com Jesus. A Bíblia vai nos alertar que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. A Bíblia vai nos alertar que nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criação de Deus, mas filho de Deus é só aquele que recebe a adoção por meio de Cristo. Amém. Querido, que Deus, através da palavra dele, possa abrir os olhos do seu entendimento. Pastor, o senhor podia ter uma pregação mais bonita, ia bombar na internet. Pastor, o senhor podia ter uma palavra mais legal, mais coach. Por que o senhor não procura um coach? Pastor, tinha que ser uma palavra mais carismática. Queridos, tem muitas pessoas que receberam palavras carismáticas, mas não decidiram mudar as suas vidas. Para de colocar o valor nas pessoas e coloca o valor naquilo que Deus tem para você. As pessoas têm valor para Deus e para mim também tem. Mas o Evangelho foi enviado a nós por um grande amor e por um grande preço. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Houve sofrimento na pele de Jesus. Houve muito sofrimento por amor de você, por amor de mim. Não confunda o amor com a adaptação dos sentimentos. O que vai transformar a sua vida não é uma palavra carinhosa. A palavra carinhosa é boa, nós temos que ter também, queridos. Mas o que vai mudar a nossa vida é o Evangelho, sem mistura. É o Evangelho puro, é o Evangelho verdadeiro. E se você não pode ser atraído por esse Evangelho, se você não consegue ser atraído por esse Evangelho, pastor, eu só sou atraído quando me agrada. Querido, você será participante da igreja terrena, mas não da igreja de Cristo. Se você é daqueles que não está disposto a deixar nada, nós somos como recipientes.
Nós só podemos ser cheios da plenitude de Deus se primeiro nos esvaziarmos. E se na sua alma existir tantas coisas, tantas ligações, tantos vínculos do passado, tantas coisas que você ligou na terra, tantos vínculos que você fez, você não tem como receber aquilo que Deus quer depositar em você. Por isso, querido, que se você não estiver disposto a rasgar o seu coração para Jesus, não tem meio termo que possa mudar a sua vida. Amém? Amém. Eu quero deixar essa ministração para você. Que você, nessa noite, pense a respeito da igreja que você está sendo. Porque se você nada difere das pessoas que estão lá fora no mundo, a única coisa que você pode atrair a atenção delas é para continuar sendo o que elas são. Mas se você tem sido uma pessoa diferente, transformada, e tem vivido as características de Deus em você através do Evangelho verdadeiro, você vai ser alguém que vai convidar pessoas a serem transformadas. Eu te abençoo no nome de Jesus. Você, filho espiritual, irmãos da nossa casa, eu te abençoo no nome de Jesus. Você que está nos assistindo de outro ministério, de outra igreja, seja sempre bem-vindo. Eu também abençoo você na autoridade do nome de Jesus. Desejo uma semana cheia de paz e da prosperidade espiritual que vem de Cristo. Amém? Graça e paz.